Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Está no ar o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Liedo. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa Em Defesa do Consumidor. Um programa que é feito especialmente para vocês. Liguem e participem. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Os senhores sabem, nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 19h30, para conversar com o povo friburguense, com os nossos telespectadores e levar todas as informações para que a nossa população se mantenha informada. Eu hoje vou começar o programa com um assunto que é até despercebido pelo povo friburguense, em função do dia a dia de cada um, da preocupação que a gente tem diariamente, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar de dia para comer de noite, fora os problemas de saúde que diversas famílias aí estão envolvidas e a dificuldade, né, dos atendimentos médicos. Os senhores podem perceber que nos anos anteriores, todos os prefeitos davam um desconto de 10% para a quitação à vista do carnê do imposto predial. A senhora lembra disso, doutora? Com certeza, isso todos é os prefeitos davam 10% quando a pessoa quitava o carnê à vista. Neste ano, o governo de Rogério Cabral, que veio para resolver não sei o que, somente autorizou o desconto para a quitação à vista do carnê do imposto predial em 8%, doutora Tabata. Só isso? Só deu 8% de desconto para quem pagar à vista o carnê do imposto predial. Mas os 30% dos eleitores de Nova Friburgo que o elegeram, Rogério Cabral,
acabaram prejudicando o restante da população friburguense. É uma população de 100%, 30% elegeram ele não deu o desconto dos 10% como todos os outros prefeitos anteriores a ele davam, deu 8%. Então esses 30% que acharam que ele seria o melhor prefeito de Nova Friburgo, que acharam que ele viria para resolver, acabaram prejudicando os outros 70%. Ele não veio para resolver, além de prejudicar os 30%, prejudicaram os outros 70%. É isso que a gente precisa ter atenção na hora de votar. É isso que o povo tem que prestar atenção. Porque quem decide, eu canso de dizer aqui no programa, quem decide os governos é o povo. E se o povo vota mal, é mal administrado e todo mundo sofre prejuízo. Isso aqui que eu estou colocando aqui é um exemplo em Nova Friburgo, que esse exemplo se propaga pelo Brasil todo, né, doutora? Com certeza, Nildo. E esse fato aí, mais uma vez, para confirmar o nosso jargão, né? Nova Friburgo realmente é uma cidade atípica, enquanto todos os outros municípios do Brasil, não vou dizer do estado do Rio, mas do Brasil, procuram aumentar o índice de desconto para incentivar o pagamento à vista, para ganhar fundos, para ter dinheiro dentro da viúva municipal, dentro da prefeitura, para estar fazendo pagamento, fazendo alguma obra. Aqui em Nova Friburgo, o aumento, ao invés de ser maior, né, o desconto no IPTU, ao invés de se ter um aumento, é uma redução. Então, quer dizer, que diferença faz você pagar um IPTU com 8% e parcelar ele em 5, 6 vezes? Paga parcelado. Se você não tem um incentivo para pagar ele à vista, paga parcelado. Né? Isso acontece aqui em Nova Friburgo, realmente é o nosso jargão. É uma cidade atípica. Não tem jeito. Um outro assunto que saiu aí na imprensa e que as pessoas estão assim preocupadas, não entenderam bem, eu vou colocar aqui para tentar esclarecer aos nossos telespectadores. A mais alta corte do nosso país decidiu recentemente, agora no dia 27 de agosto de 2014, que há necessidade de prévio requerimento administrativo nas ações de concessão de benefício previdenciário junto ao INSS. A exigência do prévio requerimento administrativo nos casos de concessão de benefício previdenciário é uma demonstração inequívoca do interesse de agir. Diferente do que está sendo veiculado na internet e nas redes sociais. Tal decisão não atinge os pleitos judiciais de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefícios, tampouco no pedido de desaposentação. Outro aspecto de relevância é que não se deve confundir prévio requerimento administrativo com exaurimento da via administrativa, pois, após o pedido administrativo de concessão e não havendo resposta em até 45 dias, fica demonstrada a resistência pela autarquia, com consequente ameaça ao direito pleiteado, estando desde então o segurado autorizado a buscar a solução no Poder Judiciário. Em se tratando dos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefícios, não há necessidade de uma postulação ativa do segurado, mesmo porque o INSS tem o dever legal de conceder melhor benefício, consoante ao que preceitua o enunciado número 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Já no pedido de desaposentação, deve-se esclarecer que não há ainda uma previsão na legislação, visto que a desaposentação é uma construção jurídico-doutrinária, portanto, não havendo previsão legal, o INSS, por ser um órgão público federal, só poderá atuar dentro das normas legais, conforme prevê o princípio da legalidade norteador da administração pública. Então, em outras palavras, qualquer coisa que você entrar na justiça contra o INSS, você não precisa pedir administrativamente. Mas
na questão da aposentadoria, você tem que pedir administrativamente, é isso que o Supremo Tribunal Federal resolveu, e aguarda a resposta do INSS em 45 dias. Se ele não der a resposta em 45 dias, tudo bem, você entra na justiça, aí o seu pedido através da justiça já vai ser aceito. Seria isso, né, doutora? Sim, Nido. E o que acontece? Essa decisão foi tomada para evitar que sejam propostas, ações, demandas abarrotando o judiciário desnecessariamente. A gente sabe que em muitos casos existem decisões do INSS que infelizmente têm que ser levadas à justiça, mas antes ele não está impedindo você de levar o seu problema à justiça, mas antes ele quer que você faça de forma administrativa um requerimento, seja formado, o que nós dizemos é que é um processo administrativo, e após exaurir todos os graus de recurso naquele processo administrativo, aí sim se proponha o processo judicial. Isso vai fazer com que? Vai fazer com que durante o processo administrativo se evite que imensas ações sejam propostas no judiciário. Somente após a negatória do processo administrativo é que o STF entende o direito de se propor a ação na justiça, tá? Então ele quer que primeiro se procure o órgão, e com a negativa do órgão, aí sim que vai se propor o processo na justiça. É mais ou menos hoje o que, vamos dizer, 50% das pessoas fazem. Primeiro elas entram com o processo administrativo e depois elas procuram o judiciário quando não logram êxito no administrativo. Então, quer dizer, essa decisão ela não veio prejudicar, ela veio sim tentar de alguma forma ajudar ao beneficiário, né, ao contribuinte do INSS, a ter aquele seu direito, seja por aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, entre outras pensões e outros benefícios do INSS. Então, primeiro o processo administrativo, e se este uma vez negado, aí sim o processo judicial. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, somos Duralex, Sedlex. Eu vou explicar o porquê. Um país com as leis para regular a vida de sua população, mas também o que menos cumpre suas leis. Devido a longos e intermináveis recursos e a morosidade da justiça, o sentimento geral de impunidade é crescente e virou realidade para quem tem recursos. Temos diversos exemplos, como o Pimenta Neves, julgado e condenado, está em liberdade. Com a lei Ficha Limpa, não é diferente, pois com o histórico de processos de candidatos não se conseguiu barrar ninguém e sobrou para o eleitor a responsabilidade de aplicar a lei lá nas urnas. Se ao povo fica a responsabilidade de aplicar a lei nas urnas, para que serve a justiça, doutora Tabata? Para se garantir um direito do qual está sendo negado. Ué, mas se eles não aplicam a lei de ficha limpa e deixaram para o povo fazer o julgamento na hora da urna, não precisa justiça, porque quem tem que julgar e enquadrar dentro da lei da ficha limpa é a justiça, ela não acha? Com certeza, quem tem que pôr a lei da ficha limpa em prática, e essa lei ela está sempre, na próxima eleição, eleição. Ninguém deixa de ser candidato por causa da lei da ficha limpa. Isso aí, essa lei é do povo, foi 1.500.000 assinaturas. Se essa lei... E esses homens que aí então não botam para cumprir a lei, doutora? Se essa lei fosse cumprida, muitos candidatos aqui de Friburgo não poderiam estar aqui, né? Quer dizer, aí eles transferem isso para o povo julgar na hora de votar. É uma vergonha isso. Infelizmente tem muitos que não sabem votar, ou são inocentes, né? Cadê a pergunta? Para que justiça? Para que justiça? O outro matou a menina lá, está condenado e está solto. O outro roubou em Brasília, está cumprindo a pena em casa.
Os outros roubaram em Brasília, saem de dia para trabalhar, passear, quem não precisa trabalhar, e voltam. Para que justiça, minha gente? O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal prende todo mundo, se aposenta, soltam todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, tem hora que a gente fica realmente a cabeça da população, a nossa cabeça fica perdida, porque vamos entender de que e o que. Só tem lei para nós, que somos pobres? Só o pobre que tem lei? Essa gente toda aí que é rica e que estão com o poder na mão, para essa gente não tem lei? Só tem para nós? E cadê a Constituição que diz que os direitos são iguais, né, doutora? Sim, o artigo 5º, né? Diz que os direitos são igual como? Se é de um jeito para eles e outro jeito para a gente. É brincadeira. Paulo Roberto Costa, olha aqui, eu acabei de falar esse assunto e vou colocar um outro assunto que é importantíssimo. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, apelou para a delação premiada por medo de incorrer no erro de Marcos Valério, que pegou quase 40 anos de prisão, enquanto os cabeças do mensalão já estão praticamente na rua. E os senhores estão vendo. O Marco Valério pegou 40 anos, os outros estão tudo na rua. A única coisa que aconteceu até agora de bom com o Marcos Valério é que o ministro do Supremo Tribunal Federal liberou os bens dele e da mulher dele que estavam penhorados. Foi a única coisa de bom até agora. Mas já ganhou alguma coisa, né, doutora? Já. Já não pode reclamar, não, porque é um condenado que já foi beneficiado. Com certeza. E, como se vê sozinho, resolve abrir a boca. O Paulo Roberto Costa está se vendo abandonado, sozinho, como ficou o Carlos Valério, como ficou o Marcos Valério, então resolveu abrir a boca. Imagine os senhores, o pânico instalado em Brasília e em outros cantos do país. Seu pedido será encaminhado ao ministro Teori Zavascki, do STF. STF é o Supremo Tribunal Federal. Ele não é obrigado a aceitar os termos da delação premiada, que poderá ser negada por ele, o que provocará mais escândalos ainda e, principalmente, indignação por parte dos demais políticos e principalmente da população brasileira, exausta de tanta sujeira e de tanto ver os pesados impostos acabarem em bolsos sem fundos de políticos corruptos. Em 43 horas de depoimento no processo de delação premiada da Operação Lava Jato, Costa teria denunciado um esquema de desvio bilionário de recursos em contratos de empresas com a estatal, conforme publicado no jornal O Globo, no dia 7/9/2014. Mais um escândalo e os personagens envolvidos são dos poderes legislativo e executivo. E alguns já têm um histórico de atitudes ilícitas e, em qualquer país sério, com certeza, não tenho dúvida disso, já estariam presos. As implicações demonstram claramente que todos os participantes sabem que a regra é a impunidade. Portanto, evidencia-se a fraqueza do Poder Judiciário, pois as condenações, quando ocorrem, são ridículas perto do crime cometido. E é a pura verdade isso que eu coloquei aqui. Eles já sabem que não acontece nada, que as proteções estão aí, e quando acontece alguma coisa, os mensaleiros estão aí, está todo mundo solto, e as punições foram aquelas punições ridículas. E aí, o Paulo Roberto Costa, que participou disso tudo, esses anos todos, agora está se vendo abandonado, está denunciando todo mundo. E lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro lá, ele pode ou não receber a delação premiada. Vamos ver. Vai ter que chegar ao Supremo Tribunal, vamos ver o que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, vamos aguardar, e a gente fica ansioso e ao mesmo tempo preocupado pela a decisão que o ministro vai ter lá, o ministro Teori Zavascki, lá do STF. Vamos ver, né, doutora Tabata? Nildo.
Eu até aceito a delação premiada, mas não com relação à não aplicação de uma pena. Eu aceitaria a delação premiada como alguma forma de incentivo para diminuir meses, dias, anos, não a condenação, não a liberação da condenação. Mas, como nós estamos falando de Brasil, né, infelizmente... Típico de alguns políticos, sempre tergiversando nas respostas. Cadê os órgãos reguladores? A Polícia Federal, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. Como pessoas com pretensões de exercerem um cargo eletivo podem ir para as redes de TV, rádio, jornais e etc., falar unicamente o que lhes é conveniente. Na maioria dos casos, mentiras, e fica por isso mesmo. Esses cidadãos se acham acima da lei e saem impunes dessas propagandas enganosas que ainda ludibriam brasileiros. Tudo que essa gente fala, que fez, deveria ser fiscalizada pelos órgãos competentes. E quando incorresse em mentiras, teria que vir a público usando dos mesmos meios de comunicação e no mesmo espaço de tempo pedir desculpas ao povo brasileiro. A gente assiste, né? Todo dia nos programas nós somos obrigados a assistir, eles botam aquilo lá, tiram o resto todo do ar e botam aquilo lá, aí a gente assiste. Gente, só tem mentira, né? Mas só falam mentira. E todas as eleições é sempre a mesma coisa. Educação, saúde e segurança, e não sei o que mais, não sei o que mais. E passou a eleição, estão eleitos e não acontece nada, e voltam daqui a 4 anos e é a mesma coisa. Isso tudo é propaganda enganosa. E cadê os órgãos fiscalizadores, que é a Polícia Federal, o Tribunal, o TRE e o TSE, que deveriam fiscalizar isso e punir essa gente, porque isso é propaganda enganosa. E não acontece nada, doutora Tal. Infelizmente, né, Nedo? Nós estamos falando de Brasil, né? Mas não pode ser assim, né, doutora Tábua? Chega uma hora que as coisas têm que acontecer, né? Mas se, a senhora não acha? Se os erros vêm lá de cima, né, Nedo? Pois é, mas... Se os erros vêm da onde se deveria cobrar, da onde se deveria exigir, como é que vai fazer? Eu concordo com a senhora. Os erros podem vir de cima, não me interessa de onde vem os erros. Mas alguma providência tem que ser tomada, alguma coisa tem que acontecer. Não pode estar da maneira que as coisas estão acontecendo, é roubo aqui, é corrupção ali, é desvio de dinheiro aqui, é isso aqui, aquilo ali. O país é corrupto, o erro vem de cima. O quê? Tem que acontecer alguma coisa, tem que ter alguém de responsabilidade, tem que ter alguém com poder que domine isso, que acabe com esse monte de roubo que estão aí, que esse dinheiro é do povo, esses impostos somos nós que pagamos, gente. E aí não acontece nada com essa gente. E vem as próximas eleições e são as mesmas pessoas que estão lá. Alguma coisa tem que acontecer. Eu costumo dizer que alguma coisa tem que acontecer. De repente eu não sei o que deve acontecer, o que pode acontecer, e até nesse momento eu posso até saber, mas dentro das circunstâncias eu não posso falar. Mas a hora que as circunstâncias passarem e que eu puder falar, vocês podem ter certeza que eu falarei. Nesse momento, infelizmente, eu não posso. Nossa burocracia é complexa, com posturas muitas das vezes incompreensíveis e sem razão lógica, que só servem para atrapalhar e quase sempre gerar vantagens para alguém. Residindo em Nova York e possuindo um imóvel no Rio de Janeiro, provará a qualquer momento com uma conta de luz desse imóvel que reside aqui, o que demonstra a inutilidade dessa exigência. Acresce-se o fato de que, na grande maioria das situações, provar onde reside não tem qualquer finalidade prática. Que eu saiba, em nenhum país desenvolvido se exige esse tipo de documento, o comprovante de residência. Isso é a maior, doutora Tábua, a maior idiotice que eu vejo nesse país. O mundo praticamente todo não exige esse documento, só no Brasil. Um documento idiota.
Eu coloquei um exemplo, eu moro em Nova York, eu tenho uma propriedade no Rio de Janeiro, eu quero entrar com alguma coisa aqui, eu venho no Rio de Janeiro, pego a conta de luz de lá, entro, digo que moro no Rio de Janeiro e moro em Nova York. A senhora vê que é uma coisa absurda, uma idiotice, mas às vezes a justiça dá um despacho dizendo que tem que juntar um atestado de residência. E não junta não, porque não junta não, você perde a processo. ação. Você perde a ação porque não juntar um atestado de residência. Isso é a coisa mais idiota do mundo que existe. País nenhum de primeiro mundo tem isso. O Brasil tem, ainda exige, ainda as pessoas sofrem com tem isso. Alguns órgãos que ainda fazem a exigência de que seja uma conta de água ou a conta de luz. Nenhum outro tipo de correspondência serve, né? É brincadeira, né? É brincadeira. Tem cada coisa no nosso país. No Brasil tem cada coisa que a gente não acredita. É a mesma coisa que você vai fazer com a sua casa lá de Búzios, né? Você vai entrar com um processo lá e você vai botar sua conta de luz lá da casa de Búzios, né? A casa de Búzios é a senhora que está comprando para mim, vai me ajudar, o que é que foi? Eu tenho intenção, mas ainda não consegui ter, não. No início, grupo de pessoas se reuniam e doavam seu tempo e dinheiro para realizar trabalhos em prol da sociedade. O Estado, então, passou a fomentar essa atividade, reconhecendo sua relevância. Agora, o tecnicamente chamado terceiro setor manipula a verba pública de forma vergonhosa, através de estabelecimentos inexistentes, obras não realizadas, utilização de propaganda política em chamados centros sociais e manipulação de cargos. É fácil perceber que, principalmente, os políticos descobriram uma forma de burlar a moralidade pública com o ridículo argumento de que não visam ao lucro, mesmo recebendo prolabore. Salário pago a diretores e funcionários não concursados e verbas para a compra de equipamentos e manutenção sem licitação e comprovação. As ONGs proliferaram na administração pública a nível estadual e municipal. A quantidade de malversação de recursos públicos via ONGs revela uma única coisa: criar uma estrutura jurídica para a tradicional figura do laranja, que já andava meio manjado. A coisa é tão séria que a simples menção à sigla ONG em uma atividade já vira suspeita de falcatrua sobre ela. Mas é uma verdade, as pessoas não percebem esse assunto, entendeu? Essas ONGs foram criadas para isso, para esconder os laranjas. Com certeza, não é verdade? Nildo. A gente anda por aí, vê por aí não e só vê as ONGs laranja, que tem. Não só esconder laranja, mas também se fazer a famosa lavagem de dinheiro, né? Também. A finalidade da ONG, que é uma organização não governamental, né, que tem o propósito de arrecadar fundos para ajudar determinada comunidade, determinado grupo social, essas coisas assim, hoje em dia perdeu a sua finalidade. Hoje, a finalidade, infelizmente, da ONG é lavar o dinheiro. Muitas das ONGs, eu não estou dizendo que todas, mas boa parte das ONGs existentes hoje tem como função principal lavar o dinheiro e botar dinheiro no bolso daquelas pessoas que elas estão ali, sejam os laranjas ou quem está por trás dos laranjas, infelizmente. Bom, semana passada eu não consegui, né, porque tivemos aqui muita matéria, muitas perguntas, ouvimos aqui um cidadão e não tivemos tempo de fazer o Cantinho do Idoso, que eu até pedi desculpa aos nossos telespectadores. Agora, a doutora Tabata, antes que a coisa complique, a doutora Tabata vai falar sobre algum assunto do Cantinho dos Idosos. Por gentileza, doutora Tabata. Bom, em um dos programas passados levantou-se o questionamento da qual seria a prioridade a que o idoso teria. Então eu trouxe para vocês o artigo 3º, que também é amparado pelo artigo 230 da Constituição Federal, que visa, tem como função principal viabilizar a rapidez no atendimento ao idoso no que se refere aos seus direitos e garantias fundamentais
constitucionalmente previstos. Então, quais são os direitos fundamentais do idoso? O direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à responsabilidade e vários outros direitos. E o que estabelece esse artigo 3º da Lei 10.741? É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Quais são esses direitos que ele tem? Direito à vida, à educação, ao trabalho, à dignidade, à convivência familiar. Que direitos são esses? São os direitos previstos no artigo 230 da Constituição Federal, que são os direitos fundamentais da pessoa humana, tá? E o parágrafo único desse artigo estabelece o seguinte: a garantia, a prioridade compreende atendimento preferencial imediato e individualizado junto a órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Órgãos públicos são aqueles órgãos pertencentes ao governo, seja ele municipal, estadual, federal. Vamos citar um órgão público, o INSS é um órgão público federal, então o idoso tem o direito à prioridade no atendimento ali. Um órgão privado prestador de serviço à população, uma agência bancária, um órgão privado, um hospital particular é um órgão privado, um hospital municipal é um órgão público, um hospital estadual, um hospital federal já é um órgão privado. E incluindo nesse inciso do artigo 3º está a prioridade também no atendimento em outras situações. Seria o atendimento na fila de um caixa de um supermercado, o atendimento priorizado numa fila especial para se ir a um cinema, para se ir a um teatro, para se ir a um show, entendeu? Essas seriam as prioridades previstas pelo inciso 1º do artigo 3º da Lei 10.741. Esse parágrafo único do artigo 3º, ele também prevê preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas, que são políticas que deveriam ser criadas especificamente para os idosos, mas infelizmente muito do que se está previsto no Código, né, no Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, ela não é posta em prática. Também se prevê que a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção ao idoso. Eu tenho uma verba orçamentária para eu aplicar dentro da saúde, da educação, dentro de setores do meu município, do meu estado, do meu país. E uma parte dessa verba tem que ir para ações relacionadas à proteção ao idoso, tá? Também é muito mal aplicada essa verba quando é aplicada. Eu também tenho que viabilizar de forma alternativa a participação, a ocupação e o convívio do idoso com as demais gerações. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar o idoso com um grupo mais novo. Eu pego um idoso, vamos lá, um senhorzinho de 65 anos, e eu vou integrar ele ao convívio dos netos, que tem 18, 15, 10 anos de idade, entendeu? Eu tenho que integrar o idoso a outras gerações. Eu tenho também que priorizar o atendimento do idoso por sua família, em detrimento do atendimento asilar, exceto
quando ele não possui ou carece de condições de manutenção da própria sobrevivência. O que acontece? Você tem lá o casalzinho de idoso, eles moram sozinhos. Aí um pega e vem a falecer, nos deixar. Aquele idoso que está ali, ele tem a prioridade de ser atendido pela sua família. Se no caso a sua família não tiver condições de recebê-lo, aí sim é que se vai buscar o atendimento asilar. O que seria o atendimento asilar? Seria essas casas de repouso onde os idosos que não têm condições de ser abrigados na família ou não possuem a família, passam o resto da sua velhice ali com grupos de idosos. E nesses órgãos tem que haver aquela situação que eu já falei várias outras vezes. Tem que ter dentista, médico geriatra, tem que ter brincadeiras, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então ele tem que ter um atendimento todo especializado para ele. Para isso, o artigo também, ele prevê a capacitação e a prioridade e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Então, quer dizer, um inciso vem complementando o outro. Eu também tenho que estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. O que acontece? Eu tenho que promover, vamos dizer, grupos de apoio aos idosos que estão envelhecendo e não estão aceitando isso com facilidade, ou estão de alguma forma sofrendo preconceitos da sociedade onde convivem. Para isso eu tenho que estabelecer os mecanismos que favoreçam a divulgação dos informes do caráter, educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. Eu tenho também que garantir o acesso à rede de serviços de saúde e de assistências sociais na localidade. Vamos dizer, eu tenho que priorizar e garantir que o meu idoso acesse a rede pública de saúde ou a rede particular, assim também como a assistência social que o município, que o Estado ou que a União ofereça naquela localidade para atendimento ao meu idoso. Então, o que acontece? O Estatuto do Idoso, ele é perfeito. Só falta 90%, vamos dizer assim, não vamos botar 90% não, mas uns 60%, né, Diego? Ser colocado em prática. Por que não é colocado em prática? Exatamente pela desinformação que os idosos e seus parentes têm dos direitos que estão ali garantidos ao idoso. Por isso que eu acho que todo idoso que tem um parente que tem acesso a um computador, à internet, busque o Estatuto do Idoso na internet. Agora nós não temos, infelizmente, mais em Nova Friburgo, uma livraria que possa vender esse tipo de livro, mas nada que você não possa adquirir pela internet, essa coisa que seria interessante que um idoso tivesse acesso ao Estatuto, à sua lei, que é a Lei 10.741 de 2003, para que tomasse conhecimento e divulgasse para uma outra pessoa, que divulgaria para uma outra pessoa, faria aquele telefone sem fio, né, Nildo? Para poder o quê? Para se ter um conhecimento e se colocar em prática, se exigir os direitos do idoso. Fazer igual minha mãe fazia antigamente, botava o livrinho debaixo do braço e ia para a rua exigir os direitos dela, entendeu? Hoje ela já sabe de cor salteada, assim como você, e com certeza os nossos amigos que estão nos ouvindo também já estão sabendo praticamente de cor salteada os direitos dele no Estatuto do Idoso. Então, a doutora Tabata acabou de colocar aí com os senhores um assunto importantíssimo,
para os idosos, e está no Estatuto do Idoso, e ela colocou. Eu canso de dizer, hoje o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo conhece, todo mundo sabe dos seus direitos, todo mundo questiona, todo mundo entra na justiça. Por quê? Porque foi uma lei que foi divulgada, as pessoas foram aplicando. O idoso tem que fazer a mesma coisa. O senhor é idoso, está prejudicado, não deixe de falar, reclame, vá na justiça particular, vai na juizado especial, só procura seus direitos. Porque cada um dos idosos que procurar os seus direitos, o estatuto vai ficando divulgado e daqui a pouco todos os idosos conhecem os seus direitos. Eu quero agradecer ao senhor Alexandre do Centro pela participação no programa, e ele colocou aqui para mim: parabéns pelo programa. Niedo, sou telespectador do seu programa todas as terças-feiras e acho muito bom para a população o trabalho de vocês. Niedo, eu queria consultar a doutora Tápara, que faz maravilhosamente o Cantinho do Idoso. Moro na Avenida Alberto Brown, num prédio antigo de 7 andares. Esse edifício só possui um elevador. O que eu queria reclamar, Niedo, é que sempre que o elevador precisa de manutenção, a síndica programa essa manutenção para diversas horas durante o dia. E eu, com 82 anos, e minha mulher, com 81 anos, moramos no 7º andar. E para sairmos de casa é um sacrifício. Eu queria saber se há alguma lei que proíba isso. Doutora Tabata, por gentileza. Bom, senhor Alexandre, o elevador, ele precisa de manutenção, sim. Agora, é interessante que se fizesse essa manutenção num período de pouco movimento no edifício, onde os moradores não necessitassem sair. Não existe, infelizmente não existe uma lei que regulamente isso, mas existe aquilo que nós, digamos, a consciência, né? O bom senso de cada um. Tem que existir por parte da administração do condomínio e da empresa o bom senso num edifício onde tem pessoas de idade. Sim. Entendeu? Não há necessidade, doutora Tabata, de ficar no horário onde as pessoas são obrigadas a sair para almoçar, para fazer alguma coisa. Tem alguns horários, por exemplo, na parte da manhã bem cedo, não seria um bom horário? Sim. Sei lá, é questão do funcionamento do prédio, mas bom senso tem que haver. E assim, e se essa manutenção ela fosse, vamos dizer, ao invés de mensal, seria quinzenal, né, ou vintenal, de 20 em 20 dias, diminuiria com certeza a situação, né, de se ficar horas com ele parado. Senhor, quero agradecer a participação do senhor Hernando Guinim e do Cônigo. Obrigado, Hernando, pela sua participação. Eu estou protestando contra o hino nacional em campanha eleitoral. Diversos candidatos usam o hino nacional em campanha. O hino nacional é um símbolo nacional e o TRE não vê isso, Niedo. Parabéns, Niedo, meu amigo, e a doutora Tabata. Mas é mesmo. Ele tem razão. O Guinim tem razão, disse que ele levantou aqui. Como é que pode o símbolo nacional usar para campanha política? É Brasil, Guinim, é Brasil, meu filho. Ronaldo de Olaria, obrigado. Senhor Ronaldo de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o povo talvez, a maior parte, não saiba que tem um poder enorme e não usa esse poder em benefício próprio. Deixa eu me explicar melhor. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Porque todos que ali estão foram colocados lá pelo voto do povo. Então, quando o governo não vai bem, como é o nosso caso, o governo Rogério Cabral vai mal em todos os sentidos, o que o povo teria que fazer? Pressionar a Câmara dos Vereadores para investigar o governo e, quando chegar à conclusão que a administração é ruim ou mal intencionada, afastar o governo, mas são todos ou quase todos coniventes. Você não acha, Niedo? Senhor Ronaldo, concordo plenamente com a sua colocação, porque esse governo que está aí e a Câmara dos Vereadores não tomar nenhuma atitude, não fazer nada, no mínimo, eles são coniventes. Né, doutor? Com certeza. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo,
há 4 semanas que o prefeito não aparece no programa Prestação de Contas da Prefeitura, que é vinculado toda sexta-feira na Rádio Friburgo. Alega que está viajando. Ele é prefeito de Nova Friburgo ou é turista, Nilo? Ué, não sei. Se a prefeitura tem um programa na rádio que não deve pagar barato, se é para o prefeito falar 4 semanas que o prefeito não vai, é 1 mês, e paga, nosso dinheiro vai para a rádio? Com certeza. Com certeza, né, doutora? É assim, é um município atípico com um prefeito que veio para resolver, coitado, não sei o quê. Senhor Roberto do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, Cônigo e Olaria, há muitos anos que viraram barganha política. E não é da agora. Não. Desde os tempos de Paulo Azevedo, passando por Saudade Braga, Heródoto, Demerval e Serginho Xavier. E agora, Rogério Cabral, que depois da era Reinaldo Rodrigues, colocou o pior de todos os desqualificados em tudo, Denilson Breder. Olaria e Cônigo são 2 bairros maravilhosos, mas dá um azar danado com seus administradores. Temos que nos benzer, você não acha, Niedo? Eu acho que além de benzer tem que tirar esse administrador que está lá, esse povo aí tem que se unir e fazer alguma coisa, né, doutor? Sempre existe alguma coisa para se fazer, precisa é querer fazer e ter coragem de fazer. E é muitas vezes o que não acontece. As pessoas só reclamam, não têm coragem de tomar uma atitude e não têm coragem de fazer as coisas. Reclamar só não adianta. Dona Rosânia Mota do Centro, parabéns pelo programa. Tentei provar meu problema de saúde há mais de 10 anos e me foi negado. E procurei uma documentação que foi desaparecida dentro do INSS. Então, Niedo, o INSS só funciona através da justiça. No INSS, a gente é muito maltratado. Dona Rosane, com certeza o que a senhora está colocando é perfeito, né? Vai lá para ser atendida. Niedo, nós conhecemos a história da Dona Rosane melhor do que ninguém, né, Dona Rosane? A história dela. Hoje mesmo, né? E realmente ela tem razão. O sofrimento dela é muito grande em função dessa história dela do INSS. Senhor Fernando do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, gosto do seu programa todo, mas o quadro Cantinho do Idoso é muito útil para nós que já estamos naquela idade que precisa muito mais das leis do que das pessoas novas. Niedo, esses políticos que ganham muito e pouco fazem, poderiam se interessar mais pela população idosa. Existem muitos meios de dar uma qualidade de vida melhor para os idosos. Eu acho, Niedo, que uma pessoa com mais de 65 anos que comprovadamente não tem muitas posses e possui um automóvel por necessidade, deveria ser isento do IPVA e outras taxas. Você não acha? Pô, concordo perfeitamente. Perfeita colocação. Perfeita a sua colocação. Dona Jussara de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é uma nojeira essa campanha eleitoral. As ruas estão impregnadas de placas, galhardetes, santinhos, etc. e etc. As ruas ficam sujas com uma aparência horrível. Hoje, Niedo, parece que a juíza eleitoral tomou providência e, pelo menos, na Avenida Alberto Braune foram recolhidas dezenas de placas de candidatos diferentes. Eu acho, dona Jussara, que já deveria estar acontecendo isso, e não é só na Avenida Alberto Braune, não. É na Praça Getúlio Vargas, é na Praça Demerval Barbosa Moreira, é na avenida principal. Então, a juíza já percebeu e já está tomando as providências. Eles são abusados, eles não querem saber nada, eles não respeitam nada, eles não respeitam ninguém. Eles acham que são o dono do mundo. Niedo, sabe onde eu vejo uma placa, eu acho um absurdo? Não tem a Galeano das Neves, que é a rua do INSS? Você conhece ali, né? Não tem aquele prédio marronzinho em frente à Carrapeta, que tem aqueles blocos, todo mundo conhece aqueles blocos na curva ali, para quando o ônibus ou um carro fizer uma curva aí, perder a direção, não adentrar o prédio, bater naqueles blocos aqui. Ali,
todo dia tem uma placa de um político. Tem dia que está só encostado, tem dia que está preso, tem dia que está no meio da rua. Eu acho aquilo um absurdo. É uma loucura. E não tem fiscalização, doutora Tabata. Ninguém toma providência de nada. Infelizmente. Você vê, a senhora mandou para cá, doutora Tabata, eu queria propor que essa manutenção fosse feita à noite, como muito bem disse o Niedo. Tem que ser usado a lei do bom senso. Aí, a senhora colocou uma opção à noite. Gente, quantas horas leva fazendo a manutenção do elevador? Faz num período à noite, onde as pessoas já estão em casa, já fizeram o que tinha que fazer. Tem tanto jeito para fazer isso. Isso aí compete à administração do condomínio. Faz uma reunião, né? Não precisa nem fazer reunião, doutora Tabata. O síndico tem autoridade para isso. Eles foram eleitos para isso. Eles têm essa autoridade. É só chamar a companhia que faz a conservação do elevador e coordenar com a companhia. Porque 7º andar é muita coisa para uma pessoa de 80 anos. Para menos de 80 anos já é muita coisa. Senhor Juarez do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu moro na Avenida Alberto Brown, ao lado do supermercado Extra. E à noite é insuportável o barulho. Niedo, a parte de refrigeração do supermercado fica em cima do prédio deles. E todo o barulho reflete dentro do nosso prédio. Já pedimos à direção do supermercado para tomar providências e eles nada fazem. Nós sabemos que há como contornar essa situação com colocação de paredes que servem como abafador, mas não há boa vontade deles. O que devemos fazer, Niedo e doutora Tabata? Bom, eu vou passar para a doutora Tabata. Eu já teria entrado na justiça contra o supermercado Extra. O condomínio, no meu entendimento, já deveria ter entrado na justiça contra o supermercado Extra para acabar com esse problema, doutora Tabata. Sim, o condomínio, sim, e entrar com uma obrigação de fazer na justiça, né, pedindo que seja feita obras ali de adequações quanto a essa sistema, né, de refrigeração, para que a luz deixe de vir ali. E como isso... e a luz também, né? O barulho reflete. O barulho que reflete. E como eu entendo que esse problema é um problema coletivo, que causa um dano à coletividade, eu entendo, seu Juarez, que o senhor ou qualquer outra pessoa possa redigir uma carta e encaminhar, protocolizar no Ministério Público para a promotoria de tutela coletiva, né? Perfeito. Porque é uma coletividade. Não é somente o senhor, é o prédio todo e, quiçá, outros prédios estão com esse mesmo problema. Então, quer dizer, eu entendo não só entrar na justiça, mas também uma denúncia ao Ministério Público através da promotoria de tutela coletiva. Eu quero agradecer a participação do seu Jairo do Vale dos Pinheiros. Ele colocou aqui para mim: Niedo, a faixa amarela definitivamente não faz sentido aos domingos. Virou uma terra de ninguém. Já não chega aquela ali perto da antiga Renda Zarp, perto de uma igreja ali localizada. Agora é no viaduto, lado direito, para quem vai sentido ao Rio. Isso sem falar no caos que fica na padaria ali no Paissandu. Como devemos proceder nesse caso, se nem as autoridades constituídas respeitam? Socorro, Niedo. Olha, essa colocação do seu Jairo é perfeita. Os senhores, não é só domingo não, seu Jairo, às quartas-feiras também, essa igreja aqui perto das Artes, eles não querem saber de faixa amarela. Vai naquela outra que o senhor colocou no viaduto, vai na padaria ali no Paissandu, aquilo ali é um absurdo, aquilo é fila dupla, tríplica, e às vezes o trânsito está engarrafado porque é das filas das pessoas que param os carros para ir na padaria, principalmente final de semana. É um absurdo. Aí eu pergunto, aonde está a fiscalização? Aonde está esse órgão tão importante da prefeitura, tão falado, tão dito, que fiscaliza o trânsito de Nova Friburgo? Aonde está isso? Aonde está, minha gente? Não está fiscalizando isso que nós estamos mostrando, porque o que nós estamos mostrando aqui é a pura verdade.
Isso aqui é a pura verdade, ninguém está inventando nada. Isso aqui é a pura verdade. É só pegar nesses dias e nesses horários e botar um agente lá e resolver esse problema. Pois não, doutor? Nedo, qual a função da antiga Altran? É essa, fiscalizar esse tipo de coisa. Sim. Pô, mas se eles não fiscalizam, se eles não tiram a FAO, que bota os ônibus parados nas linhas amarelas, lá em frente ao fórum, em frente à praça, aí eles param onde quiserem, onde querem, atrás do clube de xadrez, se eles não tiram a FAO, como é que eles vão ter condição de tirar essas outras, pessoal da igreja, de padaria e não sei da onde? Não vão. O carro deles param na porta do xadrez com as 4 rodas em cima da calçada. Agora... Hoje eu recebi aqui de um senhor, aqui, um minutinho, doutora Tabata, para aproveitar que o seu Plínio Gomes Rocha, aqui do bairro Ipu, entrou em contato com a gente e disse assim: Niedo, eu sou morador do bairro Ipu, estou cansado de reclamar junto à Energisa do descaso dessa empresa com nós, moradores. É inconcebível que diariamente na rua Emil Cleff, perto do posto Via Guarani até o posto Boa Viagem, 8 postes, 24 lâmpadas fiquem queimadas, deixando assim os moradores dessa intermediação totalmente às cegas nas noites friburguenses. É um absurdo o que nós moradores devemos fazer, além do que fazemos hoje. Ou seja, reclamar junto à Energisa, pagamos uma taxa alta de iluminação pública para que, por favor, nos esclareça dos nossos direitos, pois não aguento mais esse descaso. Isso aqui, eu só li esse aqui para comparar com esse que nós estamos falando, doutora Tabata. Não tem nenhum tipo de fiscalização, ninguém quer saber de nada. No prédio onde mora o secretário, onde está subordinado essa antiga Altran, tem lá todo dia, eu passo lá todo dia, tem um carro de morador lá com as 4 rodas em cima da calçada. Todo dia. Nós andamos por aí, vemos carro de autoescolas parado em cima da calçada. Autoescola parada em cima da calçada, no centro da cidade. Não é escondido não, minha gente, é no centro da cidade. Quer dizer, todo mundo perdeu o respeito a tudo. Nós estamos realmente sem fiscalização, sem governo, sem órgãos que possam ajudar a população friburguense. Infelizmente, é isso que a gente tem que dizer. Porque isso que nós estamos fazendo é constatado diariamente, toda hora. Eu tenho aqui outra pessoa, o senhor Carlos Eduardo, aqui de Olaria, que mandou para mim, que ele colocou aqui: Niedos, parabéns pelo programa. Como você mesmo diz, Friburgo é mesmo uma cidade atípica. Hoje, terça-feira, por volta das 15 horas, para uma viatura da antiga Altran, na faixa amarela, aqui em Olaria, no posto comunitário, perto das lojas americanas, para quê? Para os ditos agentes passearem nessa loja, ficaram no mínimo uns 10 minutos lá. Se fosse um de nós, lá vai multa e etc. Inclusive por parte dos PMs que ficam nesse posto comunitário. Acorda, Rogério Cabral. Niedo, estamos num poço sem fundo. Está aqui, aconteceu hoje. Aqui, ali em frente ao posto comunitário, nem os PM fizeram nada. Os caras da Altran pararam o carro ali, os dois, soltaram e foram lá na loja americana, levaram lá uns 10 minutos e pararam o carro e foram embora. E está tudo certo. Então, acabou, doutora Tabata. Infelizmente. Somem o custo da refinaria de Passadina, mais o da refinaria Abreu Lima, mais o dos perdões de dívida de países no exterior e do acordo de pai para filho feito com o Paraguai sobre Itaipu, e dividam pelo custo por pessoa para suprir de água e coletar esgoto sanitário em cidades do Brasil. Daí, calculem quantos milhões de pessoas poderiam ter água e esgoto se não fossem os investimentos públicos acima. Faz essas contas. A gente nem sabe fazer essas contas, doutora Tabata. Isso é milhões, chega a bilhões, não chega? Chega a bilhões. Loucura, isso é uma coisa de louco.
A grave crise de água pela qual passa São Paulo já começa a afetar de maneira discreta a captação do Rio de Janeiro. Por baixo daquele e de outros estados existe o aquífero Guarani, com capacidade de água doce capaz de transformar o Rio Amazonas num córrego. Como está acessível apenas a partir de mais de 1.000 metros de profundidade, que se chame quem entende de perfurações nestes níveis, no caso a Petrobras, para dar uma ajuda. Pena que o país não seja governado por pessoas que pensam nos interesses da população, não é verdade? Verdade, Niedo. E com relação a essa falta de água em São Paulo, você viu que, acho que todos nós vimos, né, que a alternativa seria desviar um pedaço do curso do rio que nasce lá na Serra da Cantareira, que é o Rio Paraíba do Sul. Ora, gente, eles estão pensando o quê? O Rio Paraíba do Sul está seco. Você vai numa cidade que é cortada, banhada pelo Rio Paraíba do Sul, e você só vê pedra e ilha. Não tem de onde tirar. Se tirar a água, se desviar o curso do Rio Paraíba do Sul para abastecer ali a Grande São Paulo e as cidades ali, as cidades que são cortadas pelo Rio Paraíba do Sul, vai acabar. E não é uma cidade só não. O Rio Paraíba do Sul, ele nasce em São Paulo, ele passa por Minas, vem passando Rio de Janeiro ali, Volta Redonda, vem pegando ali Itaucara, São Fidélis, Cambuci, até desembocar em Campos. O rio está colocando pedras que há muitos anos você não via nessas cidades. Então, quer dizer, desvestir um santo para vestir outro? Doutora Tábara, é só fazer a perfuração, que é o chamado... O aquífero Guarani. Aquífero Guarani, que tem água. É só fazer isso. Mas ninguém quer resolver o problema da água, porque senão não pode questionar politicamente. Ninguém quer resolver o problema da seca, porque depois eles não podem fazer propaganda política em cima disso. Ninguém quer resolver o problema da saúde, porque como é que eles vão depois para a televisão dizer que vão prometer resolver o problema da saúde? Ninguém quer resolver o problema da educação. Como é que eles vão depois prometer que vão resolver o problema da educação? Qualquer problema resolvido, acaba as promessas deles, doutora. Com certeza, infelizmente, né? É o país nosso. É assim. O Brasil é isso que nós estamos vendo aí. Infelizmente. Por exemplo, nós nos atrasamos em relação ao bonde do progresso e na falta de planejamento ficamos defasados das exigências atuais em termos de energia elétrica e água, pois há mais de 20 anos não implementamos nada adequado ao aumento da demanda em termos de produção e distribuição de energia e da disponibilidade de água tratada para as megalópolis. Com isso, não é de se admirar que a economia estagne em função da alta de transporte, infraestrutura, disponibilidade de água e energia elétrica a custo viável para a indústria e a população. Burocracia, justiça lenta, corrupção e despesas astronômicas dos poderes completam o coeficiente de atrito que emperra o progresso e o desenvolvimento do país. Há quantos anos a gente está escutando dizer que vai acabar a água? Que vai ter problema de água? Não é de hoje, não. Fizeram o quê? Esses governos que por aí passaram fizeram o quê? Deram nada até agora, minha gente. Deram nada, simplesmente nada até agora. Como exemplo, nós temos as obras inacabadas, o dinheiro público jogado fora da transposição do Rio São Francisco. É verdade. Não é? É verdade. Uma obra que é muito discutida, que se criou diversos impasses, mas que resolveria o problema de diversas regiões lá do Nordeste. Mas cadê a finalização da obra? Cadê a conclusão? Começou no governo de não sei quem e passou pelo outro governo e está no atual governo e provavelmente vai passar pelo próximo governo. Ninguém se interessa em fazer, porque se fizer, vai deixar de molhar o bolso. É verdade. Muito triste esses episódios de racismo. Mais do que uma demonstração de incivilidade,
O racismo é um crime abominável que deve ser coibido com firmeza, ainda na infância. Afinal, se somos uma nação constituída de várias raças, podemos concluir que todos temos raízes bem semelhantes. Do que essas pessoas têm tanto medo? O sentimento de superioridade é, a rigor, o de inferioridade. Quem tem esse sentimento de superioridade, realmente o rigor que ele tem não é de superioridade, né, doutora? Com certeza. Realmente de inferioridade, porque não existe diferença de ninguém. Todo mundo é igual, todo mundo vai para o mesmo lugar. Não existe isso. São coisas que não existem, não pode existir, não deve existir. E, no meu entendimento, tem que ser punido mesmo, mas com as leis brasileiras é complicado. É complicado e é difícil punir mesmo, porque os ladrões estão todos aí e ninguém pune, e está tudo provado. Pelo contrário, a polícia prende e a justiça solta. Isso acontece ao contrário. Entendeu? É complicado. Senhor Carlos do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu moro na rua Oliveira Botelho e também sofro com o barulho do maquinário do supermercado Eixo. Aqui, doutora Tabata. Uau! Senhor Carlos também. Eu acho que seria o mesmo problema que os moradores ali daquela rua ali atrás do Tutti Frutti sofrem com o problema da refrigeração. Com certeza. Também, que já me comentaram alguma coisa que o barulho é insuportável. Dona Marta de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a política é tão nojenta e as leis são tão passivas que o candidato a governador de Brasília, José Roberto Arruda, já esteve até preso, foi comprovado que ele roubou, fez caixinha, desviou dinheiro público e nada aconteceu. Mas é mesmo, Dona Marta colocou. Verdade, ela tem razão. Senhor Paulo Silva de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, aqui em Conselheiro, no posto de saúde, tem um funcionário que, ao invés de trabalhar, fica o dia todo integrando material de campanha. Eu queria perguntar à doutora Tabata se isso é ilegal. Lógico que isso totalmente ilegal. É ilegal. Totalmente ilegal. Agora vai denunciar. É difícil, né? Seu Paulo, eu queria saber de quem é o candidato. Não pode falar. Porque a gente não pode falar no ar, mas seria interessante. Senhor Kleber, da Avenida Júlio Antônio Turley Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, essa obra que estão fazendo aqui na minha rua, ao lado do supermercado Bramil, que vai ser a futura Caixa Econômica, é cheia de irregularidades, caçamba no meio da rua, atrapalhando os carros e pedestres, caixonete, perigosamente inclinados para a calçada, tapumes sem fixação adequadas, restos de obras jogados pela calçada, etc. e etc. Será, Niedo, que a fiscalização da Secretaria de Olaria e da Prefeitura não vê isso, não? Ou eles só perseguem e fiscalizam obras de pobre? Olha, seu Kleber, eu tenho que concordar com o senhor, né? Eu acho que eles só fiscalizam obra de pobre, porque essa obra é da Caixa Econômica Federal e está aqui, ó, todos nós estamos vendo. Será que só eles que não veem? E, por um acaso, está do lado da Secretaria aqui de Olaria, do lado da Secretaria. Mas olha quem é o engenheiro. Que eles não estão vendo, né? Olha quem é o engenheiro responsável, seu Kleber. Senhor Max de Conselheiro, obrigado pela participação. Niedo, Conselheiro é um distrito feio, era para ser um lugar maravilhoso, arrumado, limpo, porque é o distrito que mais arrecada em nossa cidade. Tem as maiores empresas, a única empresa de ônibus está localizada a Stan, uma das maiores do país, diversas confecções, as maiores lojas de materiais de construção, etc, etc. Por que nós somos tão discriminados nisso? É o governo que veio para resolver, né, doutora? Verdade. Uma das coisas que ele está resolvendo é discriminar o conselheiro Paulino.
Senhor Cardoso do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Eu queria deixar aqui registrado no seu programa que é de grande audiência a minha indignação com essa Secretaria Municipal de Ordem Urbana, antiga Altran. Eles não investem nada na melhoria do trânsito, nem nas condições de mobilidade. Será para onde vai esse dinheirão? Todo arrecadado com as multas. Será, Niedo, que não tem nenhum vereador de oposição para fazer um pedido de informação, querendo saber para onde vai toda essa arrecadação? Porque os vereadores que são da base do prefeito não vão questionar isso nunca. Você não acha? Eu tenho certeza. Seu Cardoso, vou responder o senhor com uma única palavra: não. Senhor não tem. Edilberto do Periceu, obrigado pela participação. Parabéns pela coragem de vocês. Pessoas iguais a vocês merecem todo o nosso respeito, porque nos dias de hoje as pessoas só pensam em levar vantagem e com isso não querem se indispor com ninguém, principalmente com quem tem poder. Niedo, esse escândalo da Petrobras é de nos exercer o ódio e a revolta. Pegaram a Petrobras, uma empresa que sempre encheu o brasileiro de orgulho, e saquearam tudo. É esperar o que? É esperar o que da justiça? Niedo, quando apareceu na mais alta corte da justiça um homem de bem, como o ex-ministro Joaquim Barbosa, botaram ele para fora. É verdade, né? É verdade. Perfeito. Foi perfeita a sua colocação. A dona Luci do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, aqui no Cordoeira, o serviço do correio não existe mais. Não recebemos conta, não recebemos boleto de prestações, não recebo nem o boleto da prestação da casa. Eles não respeitam ninguém. Niedo e doutora Tabata. Correio, doutora Tabata. Eu acho que o Ministério Público de Nova Friburgo vai ter que tomar uma posição muito feia com relação a isso, ou até a própria BAC, né, Niedo? A gente pode entrar com uma ação, né? Somos consumidores, né? Entre o correio e a população existe um serviço de prestação de serviço ali, né? Existe uma prestação de serviço, você paga para ter um serviço prestado. Então há uma relação de consumo. A BAC pode fazer isso, o Ministério Público também. Vamos estudar isso, né, doutora? Dona Cirleia do Periceu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a Escola Municipal Conceição Abicalil do Cordoeira, eles estão racionando a alimentação das crianças e o maior absurdo, Niedo, alguns funcionários estão levando alimentos para completar as refeições dos alunos. Será, Niedo, que a Prefeitura e a Secretaria de Educação não têm dinheiro para comprar merendas? Eu não acredito, Niedo, porque essa verba é federal e vem direcionada. Eles devem estar desviando esta verba. Olha que denúncia. Que absurdo, olha que denúncia gravíssima feita pela dona Cirleia. Chega a fazer mal um assunto desse. Essa denúncia da senhora é gravíssima. Tem muita criança que só vai na escola para comer, porque não tem nada em casa. Ainda fazer isso é covardia demais. Niedo, eu sou o Paulo Silva, que ligou denunciando o funcionário do posto de saúde de Conselheiro que não trabalha e fica fazendo propaganda política durante o expediente. Ele foi candidato a vereador pela coligação do Jário Vermelinge. O nome dele eu posso dizer porque ele não é candidato a nada. Adalto Gorgonha. Senhor Cláudio do Periceu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu tenho uma casa que fica nos fundos de outra residência. Para eu ter acesso à minha casa, eu tenho uma servidão que passa ao lado da casa da frente. Só que essa casa da frente é de telhado e o telhado deságua justamente nessa servidão. Quando está chovendo, forte, Niedo, eu e minha família nos molhamos todos. Já pedi à moradora da casa da frente para colocar no seu telhado uma calha. E ele diz que não é obrigado a colocar as calhas, que se está me incomodando que eu coloque as calhas. Isso é legal, doutora Tabata? Não, senhor Cláudio, não é legal não.
o que acontece? Se o senhor já tentou, por bem, resolver essa situação, então agora cabe ao senhor procurar um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública, tirar fotos do telhado, tirar fotos da servidão, tirar fotos do dia que estiver chovendo também e propor uma ação contra essa pessoa. Seria uma ação de obrigação de fazer, requerendo que ela coloque a calha ali, né? Porque toda casa que se preste tem que haver uma calha para escoar aquela água e ela não cair diretamente na rua, nas calçadas, essas coisas assim. Então, já que de forma administrativa amigável o senhor não conseguiu o resultado, procura um advogado e propõe uma ação. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. O Brasil é o terceiro país com mais pessoas aprisionadas do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Na última década, houve um aumento em progressão geométrica do número de presos no país, numa verdadeira bomba relógio, e o número de crimes só aumentou. Os custos para presos, sociedade e estados são altos. Em vez de investir em política pública de redução de danos, prevenção, penas alternativas e direitos humanos, o Brasil imitou os Estados Unidos com a sua fracassada guerra às drogas e tolerância zero, com resultados nefastos. É preciso parar o nocivo progresso de encarceramento no país, que só traz cada vez mais crimes e o aumento da violência, né, doutora? Verdade. O que a senhora acha disso? Verdade. É verdade, né? Faz sentido. Isso não chega a lugar nenhum, não tem jeito. Todo dia a gente vê essas bombas relógios explodirem. Não me causa espécie a situação do entorno das linhas férreas no Rio de Janeiro. Primeiro, em razão de o efetivo da polícia ser muito baixo em proporção à população. E mais ainda, em razão direta com os problemas sociais. A escala de cada policial não atende à necessidade da realidade. Existe um princípio jurídico da variação da lei e do direito no espaço em que ocupam naquele determinado momento. Portanto, não podendo os policiais ficarem estáticos. Aqui encontramos justamente o reverso. Na minha adolescência, o marginal tinha medo e respeitava a autoridade. Apresentava-se e chamava o policial de doutor. Hoje, o marginal perdeu o respeito e não teme a polícia. 15 policiais mortos em 8 meses. Inventaram a UPP, que tem o mesmo efeito do sedativo. Alivia, mas não cura, doutora Tabata. As UPP foi eu costumo dizer que as UPP foram um curral eleitoral. Verdade, pra realmente. Mim, aquilo é curral eleitoral chamados de UPP, que não resolveram para nada, a marginalidade continua lá e só serviram para tirar a vida de chefe de família, que são os policiais e alguns moradores daquela localidade que são chefes de família. São moradores de lá porque não tem outra maneira. Faz sentido. Para ser político, no Brasil não precisa saber ler, não precisa saber ler nem escrever corretamente. Não são necessários escolaridade, conhecimento do cargo pretendido, formação acadêmica e nem qualquer experiência profissional. Basta ter cara de pau para aparecer na TV e prometer qualquer coisa. É o que se confirma ao ver os programas eleitorais cômicos de tão ridículos. Chegam a provocar mais gargalhadas do que os melhores humorísticos. Explica-se por que são insolúveis os graves problemas de segurança, educação e saúde. Ninguém muda esse quadro porque não há interesse. Eu acabei de explicar isso anteriormente, o porquê não tem o interesse. Pessoas competentes e honestas têm vergonha de participar dessa encenação e são afugentadas. E nós aceitamos e fingimos que é assim mesmo e que não dá para mudar.
É isso que a gente fala, doutora. Ah, não dá para mudar? Vai mudar? Claro que dá. Claro que dá para mudar. Claro que dá. Claro. E nós é que temos esse poder nas mãos, né? Só que não sabemos aproveitar. Dona Ruth do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns, Niedo e equipe. O programa de vocês é maravilhoso. Niedo, sou cadeirante e para me deslocar pela cidade encontro as maiores dificuldades. Nem todas as calçadas têm rampa de acesso. Muitas das vezes o cadeirante tem que andar no meio da rua para achar uma rampa. Para acessar a calçada, porque Niedo, o cadeirante tem que ter o direito de sair sozinho e muitas das vezes ele não tem companhia para sair e tem que ir à luta sozinho. Será que a lei não deveria ser mais severa com os governos, não, Niedo? Doutora Tabata, por gentileza. Dona Ruth, ela deveria sim. Agora, falta cobrança. De quem que tem que cobrar? Quem que tem que cobrar? O Ministério Público. Se fizer uma denúncia para a promotoria de tutelas coletivas, quem sabe o Ministério Público não faz a função dele de cobrar. Ou uma denúncia na própria Câmara de Vereadores. Os vereadores, eles têm que cobrar determinadas ações do prefeito. Entendeu? Tem que cobrar. Dona Wanda de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, depois da tragédia, Conselheiro já era ruim, aí ficou pior. Ficou pior em todos os níveis. Um bairro feio, sujo, abandonado e o pior, Niedo, a segurança ficou um caos. Agora, mais recente, com a construção daquele conjunto popular chamado Terra Nova, a violência aumentou muito, porque naquela comunidade foi colocado moradores do Lazareto, Floresta, Morro do Rui, Jardilândia e muitos outros lugares. Com essa mistura de comunidades, as rivalidades aumentaram muito e a população, num todo do distrito, é que paga o pato. Mas isso aí, Dona Wanda, eu já vinha falando isso há quanto tempo? Eu cheguei até a exagerar um pouco e dizer que aquilo lá seria uma rocinha igual a do Rio de Janeiro. Está aí, está começando a acontecer. Niedo, é aquilo que nós falamos em alguns programas atrás. Comunidades não se misturam. E é o que aconteceu, infelizmente, lá no Terra Nova, né? Se misturou as comunidades. Dona Márcia do Centro, obrigado aí pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que governo desastrado. Além do abandono que se encontra a cidade, ainda temos que ver e engolir o prefeito Rogério Cabral fazendo campanha descaradamente para candidatos de fora. É muito triste vender a nossa cidade como esses políticos vendem. Eu só tenho certeza de uma coisa, Niedo. O povo já se divorciou dos políticos há muito tempo. Dona Márcia, tomara que a senhora esteja certa, eu concordo com a senhora e vamos rezar para que tenha havido já esse divórcio do povo com os políticos, né, doutora? Verdade. Precisa ter acontecido. Urgente, né? Urgente, é. Existe no planeta Terra um paraíso liberal que possui completas leis, decretos, normas, Constituição, com mais artigos e 3 poderes que na prática não são acatados, desde a cúpula aos mais humildes. É um país detentor de títulos máximos em tudo, inclusive nas irresponsabilidades. Tudo isso é o modernismo mais avançado do mundo atual. Realmente existe esse país. Se todos se conscientizarem e fizerem a sua parte, não existe o impossível, né, doutora? Verdade. Impossível é uma palavra que não existe nunca, jamais impossível, né? Tudo é possível. É verdade. Basta ter boa vontade. Niedo, o nome que o povo apelidou o conjunto Terra Nova é de Carandiru. Hoje, ninguém fala mais em Terra Nova. O nome que está na boca do povo é Carandiru. Eu não sabia, doutora. A senhora sabia? Não sabia, não. Sabia, não. Aprendi mais uma. Senhor Gilberto do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Prezado amigo Niedo, o triste é o povo ouvir tantas promessas
e depois de eleitos eles se esquecem de tudo que prometeram. O Rogério Cabral alardeou na campanha que era para resolver. Isso não é o programa, isso não é propaganda enganosa. Senhor Gilberto, totalmente propaganda enganosa. O do Rogério Cabral foi propaganda enganosa. Esses políticos todos que estão na televisão, na rádio, tudo isso é propaganda enganosa. O que me deixa aborrecido, contrariado, é que os órgãos que têm que fiscalizar isso aqui não fiscalizam. Quem cabe fiscalizar isso aqui no caso do Rogério Cabral? A Câmara dos Vereadores. Quem botou os vereadores lá foi o povo. Eles são fiscal do povo. Se o governo está ruim, se o governo está abandonando a cidade, se o Rogério fez propaganda enganosa, não está cumprindo aquilo que prometeu, quem é que tem que tomar essa providência? É a Câmara dos Vereadores. Está lá a Câmara dos Vereadores. Fingem que não estão vendo nada. Fingem, eles estão fingindo, porque é impossível, nós todos sabemos disso, o povo todo está sofrendo isso, eles são povo, eles moram em Nova Friburgo, eles têm familiares em Nova Friburgo e eles não estão vendo nada, não fazem nada, não tomam nenhuma atitude, não tomam nenhuma... Ninguém apresenta nada, porque tem a maioria, tá bem, pode ter a maioria, mas alguém do lado ao contrário pode apresentar alguma coisa. E pode perder na eleição, mas apresente pelo menos, mas nem a oposição, nem a situação que tem lá, que dizem que tem alguma oposição, apresentou nada até agora. Esse é o grande absurdo. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, agradecendo a todos que mais uma vez nos permitiram adentrar o seu lar, pela participação no programa, aos que ligaram e conseguiram, aos que tentaram, não desanimem, continuem tentando. Deixando, Niedo, aqui um grande abraço para aquelas pessoas que nos cercam na rua, que dizem que não perdem um programa. O seu Zé, que esteve ontem lá no escritório com a sua esposa, a dona Marlene ali do Pai Sandu, o senhorzinho que me cercou hoje ali em frente ao antigo fórum, e a todos vocês, o meu grande abraço, uma ótima semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui do programa, que me ajudam a fazer o programa em defesa do consumidor. Quero agradecer as pessoas que me encontram nas ruas de Nova Friburgo e me dão sugestões para o programa e que me parabenizam por esse programa que nós fazemos com todo carinho, com todo amor. Os senhores já sabem, nós estamos no ar com esse programa há 12 anos, temos o maior cuidado de fazer um programa íntegro, um programa corretamente dentro das leis. Às vezes, logicamente, alguma coisa acontece, mas os acontecimentos não são propositais. São acontecimentos que o ser humano tem direito de falhar. Isso faz parte do ser humano, mas nós temos o maior cuidado. Quero agradecer também a TV Focus, que toda terça-feira nos coloca no ar, essa equipe aqui maravilhosa da TV Focus, enfim, a todos que nos ajudam a fazer esse programa. E quero deixar aqui, eu quero desejar a todos uma boa noite, quero deixar um beijo no coração de vocês todos e quero dizer a vocês, não percam o próximo programa na terça-feira que vem. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até terça-feira que vem. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618.
Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.